Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um bate-papo sobre o mercado imobiliário, vamos falar de juro, vamos falar de investidores, vamos falar de preço, valor, tabela inflacionada. E para esse papo de hoje está aqui o meu parceiro Ulisses da Index de Gramado. E aí, Ulisses? Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Legal aqui bater esse papo contigo. O momento do mercado é muito bom para quem está adquirindo imóvel, para quem está investindo, e isso é algo realmente muito relevante. Vamos falar sobre isso. Me diz uma coisa, quem é o Ulisses em 30 segundos aí para o pessoal que ainda não te conhece? Corretor de imóveis, parceiro aqui do Marcelo, onde nós temos aí essa dinâmica de trabalho com alguns clientes investidores, com alguns corretores de imóveis também parceiros, e o Ulisses é a pessoa que atende os clientes em Gramado, onde a gente tem o nosso receptivo lá e onde a gente busca uma dinâmica de trabalhar com segurança e com tranquilidade aí dentro desse mercado de Gramado. E para quem não conhece a Index Urban, eu, parceiro do Ulisses, né, cofundador da Index, posso dizer que o portfólio Gramado é extenso, temos parcerias com excelentes imobiliárias, corretores, mercado extremamente profissional, trabalhamos muito estruturação de Airbnb. Na época, né, Ulisses, que o Airbnb estava tomando força, criamos produtos próprios, empreendimentos próprios. Então isso a gente pode gravar um próximo falando só sobre isso, né? Dá para fazer um episódio só sobre o Airbnb. Gramado que a gente aprendeu. Para quem não conhece a Index, uma empresa aí que já tem mais de uma década no mercado, entra lá indexgramado.com.br. Então hoje vamos falar de vários pontos do mercado imobiliário, Ulisses, e a gente vai ter um tempinho aqui para debater, e eu procurei separar pontos que a gente sempre tem debatido com clientes, com imobiliárias, com corretores, com incorporadores. Legal. Que o mercado ele oscila, e nesses momentos de retração sempre fica esses pontos cegos assim que o pessoal até para tomada de decisão acaba influenciando. Então essa questão do juro é inevitável, né, Ulisses? Como é que tu vê o impacto do juro, lembrando, claro, destacando o mercado que tu atua, que me corrija, né, mas é um mercado do lazer, segunda e terceira moradia, um mercado no endereço, Gramado é um endereço nacional, quer dizer, tem uma atratividade, né, de público de todo o país, inclusive até do exterior, mas é um público que normalmente é a sua casa de férias, a sua casa de lazer, é a sua residência de descanso. Como que esse juro está afetando o mercado e como que tu está enxergando esse cenário de juro no mercado imobiliário? Muito bem transmitido aqui pelo Marcelo. O mercado de Gramado é o mercado de terceira e quarta moradia. Quando a gente atende um mercado de terceira e quarta moradia, Marcelo, o impacto ele sim existe, mas ele também traz algumas oportunidades, e aquilo que eu falei no início, ele abre algumas janelas de boas oportunidades. Então o impacto que a gente vê hoje no mercado, ele também traz a dinâmica de você hoje ter a possibilidade de não descapitalizar, aproveitar esse momento de juro alto com as corretoras, com o mercado financeiro e adquirir bons imóveis com um custo-benefício muito bom, onde você tem um planejamento de poder trabalhar justamente com um prazo de pagamento um pouco mais alongado, um imóvel pronto com financiamento direto com a incorporadora. Então, o juro alto, ele impacta sim, mas ele também traz boas oportunidades aí, principalmente no mercado que a gente atua em Gramado. Eu vejo, Ulisses, que é inevitável que o juro, nós temos um impacto positivo na medida em que, quando nós temos na carteira de clientes um cliente que tem um montante considerável numa renda fixa, por exemplo, que ele busca fugir do risco nessa volatilidade que a gente está vivendo, o rendimento está realmente engordando o capital dele ali. Perfeito. Né? Então esse cliente ele tem sim como fazer investimento, muitas vezes sendo boa parte desse investimento amortizado por esse rendimento que é o dinheiro que ele está emprestando para o banco. Exatamente. Agora, lógico, eu acho que boa parte, e me corrija, uma tese que eu tenho, Luiz, que inibe esse cliente de tirar o dinheiro do banco, como o pessoal fala, ou diversificar o seu investimento, é a falta de clareza nas oportunidades que o mercado está oferecendo. Quer dizer, como é que eu vou motivar, qual é o tipo de incentivo que eu vou oferecer para que esse capital migre, esse capital que está rendendo, que está crescendo na renda fixa, vá para o tijolo e ele perceba que ele não está imobilizando, que ele vai continuar rendendo. Isso para mim é um gargalo,
Porque na medida em que você consegue pontuar, ilustrar métodos que tem como fazer essa alocação de recurso e ele continuar rendendo só que com lastro no tijolo, você consegue ter um incentivo diferente para esse cliente diversificar a carteira. Então, o simples fato de dizer parcela em 100 meses porque a parcela cabe no bolso, que é o que eu vejo muito aí, eu acho que tu vê também, ela não é suficiente, porque muitas vezes você está parcelando em 100 meses, mas o ativo principal, que é o imóvel, não tem valorização. Isso aí. Então não adianta a parcela caber no rendimento do banco se o ativo principal não valoriza. Então ele vai deixar de capitalizar lá com o juro do banco para ir para um ativo que não agrega valor no médio prazo, longo prazo. Então o simples fato só de parcelar para o valor mensal e aquela parcelinha ficar dentro do rendimento, ele não é suficiente. Não sei o que tu acha disso. Isso é um ponto de uma importância muito relevante dentro do mercado, Marcelo. E a audiência que está ouvindo aqui, esse é o ponto principal, é analisar o ativo, não a forma que você entra no ativo. É claro que quando a gente fala em juro e quando a gente fala em rentista, né, a parte ali de comprar o imóvel e utilizar um pouco da amortização aí desse patrimônio através do juro, a gente não está falando em um negócio inchado, a gente está falando no quê? Em um método com clareza para que você invista no imóvel. Hoje nós temos na carteira da Index imóveis prontos, que você tem a tranquilidade de fazer um parcelamento direto com o parceiro, não se descapitalizar, mas nunca esquecendo da segurança e do método, porque sem isso você não está investindo. Perfeito. Os números, né, eles têm fundamentos que precisam ser, indicadores que precisam ser seguidos, né? Porque o fato de você simplesmente trabalhar no mercado imobiliário com o desconto, ele saturou, né? Isso, o cliente ele não está motivado a analisar um desconto com base em VGV, né? Porque Exato. Eu sempre digo, o VGV é um valor, é um número abstrato criado, claro, muita gente tem um estudo, tem um fundamento e muitos não têm. E isso cria o mercado fica embaçado, né? Você não tem segurança. E aí uma das questões que eu bato muito, Liz, que eu trago para ti, o mercado financeiro ele é mais eficiente que o mercado imobiliário em termos de rentabilidade? Marcelo, ele hoje está um pouco mais organizado, tá? Do que a maioria, obviamente, dentro do mercado imobiliário. Porém, o mercado imobiliário ele tem uma eficiência extremamente pertinente e eu vejo que a gente não pode comparar diretamente. São duas zonas de atuação. O mercado imobiliário ele sim é muito organizado, ele sim é muito rentável, mas novamente ele tem que ter método, ele tem que ter organização. O cliente, o investidor, quando trata com a nossa empresa, com a Index, ele recebe o relatório da posição, ele tem ali o porquê investir, a hora certa de desinvestir. Nós temos ali uma metodologia de trabalho onde a gente corrige o capital do cliente e a gente acompanha isso mensalmente, junto com os parceiros corretores de imóveis que também fazem esse trabalho de comercialização. Então ele não é mais eficiente. Por vezes, Marcelo, eu tenho que concordar, ele está mais organizado. Mas o mercado imobiliário ele é muito mais interessante de você trabalhar e a segurança que o patrimônio no tijolo te dá e aquela sensação que tu falou no começo do cliente ficar imobilizado, você tem diversas formas e diversos métodos de mostrar para esse cliente que ele sim está no tijolo, mas ele está ganhando. O que eu vejo, né, Ulisses, tu falou muito do desinvestimento, que é algo que a gente está na cultura, está na base. Quando você escolhe ou você tem investidores na carteira, você não pode matar a galinha, como eu digo muitas vezes, né? Você tem que ter um plano de entrada e um plano de saída para esse cliente, para ele poder realizar o lucro dele e seguir reinvestindo. Exato. Então, o que eu vejo, isso é uma deficiência muito forte do tijolo, você se preocupa, claro, em trazer às vezes um bom produto, um excelente lançamento, mas tem aquele efeito manada, aquela solução sem base, né, onde se vende a ideia de que uma rentabilidade vai dobrar ou etc. Isso não tem indicador fundamentalista que baseie.
E aí então você, além de não ter o processo de desinvestimento, você ainda está colocando seu cliente num trem fantasma, quer dizer, você está preocupado em fazer a primeira venda. Exato. E muitas vezes não consegue acompanhar esse investidor, porque o investidor, sempre como a gente trabalhou, ele é uma carteira, ele tem uma curadoria um pouco diferente, porque ele está ali buscando o melhor resultado naquele ativo. Então ele não é uma questão só de se o produto está na moda ou se ele tem um conceito que agora é diferente. Ele busca entender como ele vai travar o risco de perda, porque o tijolo ele não pode admitir perda de capital, porque ele é um negócio previsível no seu custo intrínseco. Exato. Você não sabe o valor, o preço do imóvel no tempo, mas o valor intrínseco do investimento você sabe. Diferente da renda variável. A renda variável, como o próprio nome diz, varia, né? E os aspectos que também oscilam a renda variável são muito mais abrangentes, né? Qualquer situação, mercado externo, interno, e o tijolo não é para isso. Não. O tijolo é para diversificação, para criar um lastro, e aí é que eu vejo que o mercado financeiro está mais profissional, porque ele te diz, aqui vai variar, isso. Se tu não aguentar a oscilação, tu não entra, e tu tem a renda fixa que não é fixa, que ela também, talvez muitos não saibam, mas ela não é fixa, né? Ela pode ser fixa se você ficar, dependendo do título que você adquirir no tempo, você tem esse recebimento no tempo, mas o que eu vejo é isso, é colocar o cliente, investidor do tijolo, dentro de um investimento que ele entenda o processo. Ao momento que ele entra, a forma de monitorar essa entrada e sair do negócio. Então o que eu vejo muitas vezes é isso, falta esse acompanhamento e criar esse plano de investimento. Então no momento que você se debruça sobre isso, seja com o incorporador, seja com a empresa que planeja esse tipo, né, de alocação, de unir as partes, e o corretor inteligente ele já está entendendo, né, Ulisses, que isso é cada vez mais fundamental. Para que você atraia o capital, você tem que ter método, tem que ter indicador, e tem que criar esse estímulo com fundamentos para que ele possa, não só uma questão de juro, mas uma questão de diversificação, e entender que o tijolo ele é parte importante da carteira do investidor. E principalmente entender que o mercado que a Index atua, que é em Gramado, existe um mercado extremamente pujante. Um mercado que você tem uma enxurrada de eventos no ano, você tem um público fiel, um público de fato de um padrão muito bom. Então você aliar essa metodologia de investimento com um cliente que tenha de fato ali o interesse e busque usar o imóvel também como lazer, você não tem, você trava o risco de perda. E a Index justamente trabalha no mercado de Gramado e nós temos esse privilégio de operar nesse mercado que é extremamente pujante. E isso é muito importante salientar também. E eu vejo, né, Ulisses, em relação ainda a esse tópico do mercado financeiro, que a importância de segregar a carteira do investidor. Claro. Da imobiliária em relação a como ela vai trabalhar esse investidor e como ele trabalha o cliente do varejo normal, que ele não deixa de ser um investidor de planta. E aqui eu vou dar um exemplo, né, porque para ficar claro. Nem todo mundo que compra na planta é um mega investidor. Não. Ele compra na planta muitas vezes, por quê? Porque ele quer ter um rendimento melhor. Eu estou antecipando. O que é comprar na planta, né, Ulisses? O conceito básico. O conceito. Eu estou antecipando o recurso para aquela incorporadora, acreditando naquele projeto que atendeu uma expectativa, que atendeu as necessidades. E eu compro lá no ponto zero, porque eu busco, antecipando esse recurso, que eu vou ter um valor melhor de compra, um posicionamento de compra melhor, e vai me proporcionar valorização no tempo. Quer dizer, quanto mais o empreendimento subir, o cronograma for executado, eu vou buscar, eu quero é esse ganho aqui. Eu não quero especular se ele vai dobrar ou triplicar, eu quero o preço justo pela etapa e trazer a valorização quando ele ficar pronto. Porque se o mercado é saudável e está regulado, o imóvel pronto ele tem que valer mais que o lançamento. Perfeito. Tirando alguns exemplos que nós vamos falar em sequência, que é alguns fenômenos, né, episódios raros que acontecem. Mas, em tese, o conceito de imóvel na planta, e isso não precisa ser um mega investidor. Você tem uma rentabilidade, aí entra o conceito de você, do imóvel ganhar da inflação.
Exato. Porque se você tem o preço justo, se aquela incorporadora pagou o preço justo no terreno, tem um centro de custo adequado e teve uma precificação alinhada com a demanda, você vai transferir para esse cliente de planta a correção que o produto teve entre o lançamento e ele ficar pronto. Se o mercado for muito exitoso, você até pode realizar antes de ficar pronto, a depender da demanda de compradores e da valorização da oferta. O problema hoje é que você tem no mercado, e aí vem a questão com o mercado financeiro, é o seguinte: você não tem muito essa curadoria, quer dizer, você oferta o lançamento trabalhando uma tabela muitas vezes valor muito alto e essas expectativas ficam frustradas. Exato. Né? Porque você não está encarando o cliente como um investidor de planta. Eu vou sair do ponto 1, como que nós vamos corrigir? Sem promessas, né, Ulisses? Acho que menos promessa e mais entrega, né? Não é prometer resultado. Ninguém está comprando um título de crédito. Mas entender o seguinte, que se você monitora a tendência do mercado, você tem como, afinal de contas, se um incorporador está lançando o produto, é porque ele acredita que vai valorizar, porque o único jeito dele ganhar dinheiro, Ulisses, é o produto valer mais do que o custo. Exatamente. Concorda? Exatamente. Então é isso que o investidor de planta quer, ele quer um pedacinho dessa valorização. E você acha que o mercado está conseguindo oferecer isso? Marcelo, ele oferece, existe e acredite, existem incorporadoras, mas aí também tem método. Falaste muito bem quando tu menciona essa jornada de investimento, essa jornada de capitalização do imóvel na planta. Para isso, ele tem que ter método. E a Index, junto com alguns parceiros no mercado de gramado, ela tem condições de apresentar um ranqueamento de 5 estrelas, onde você tem uma base de análise empírica sobre a incorporadora, sobre o mercado imobiliário, sobre o bairro ou local que você está investindo, trazendo gráficos ou até mesmo indicadores para dizer: até aqui a gente pode investir na planta e a partir daqui a gente tem oferta de imóvel pronto. Esse é outro ciclo que o juro alto traz para o mercado imobiliário. Oportunidades também de imóveis prontos. Agora, trazendo também aquele paralelo do mercado financeiro, uma análise que eu vejo, Marcelo, que o pessoal muitas vezes faz, mas faz com um pouquinho menos de método. O imóvel está valendo isso hoje? Esse é o preço do imóvel ou é o valor que você consegue ter liquidez nele? Para isso você tem que ter uma jornada. Para avaliar isso, o momento de oxigenação, que é aquilo que a gente fala há muitos anos, de compra, de entrada, de precificação e o momento de saída. É o momento de vender ou é o momento de comprar? Também tem isso. E essa leitura, Ulisses, eu tive exemplos e eu realmente vejo que isso aí cria grande confusão no mercado e também cria confusão para clientes que já estão investidos e para novos investimentos. Um exemplo que eu vivi e realmente eu vejo a forma de comunicar. Clientes que investiram no mercado imobiliário há 2 anos atrás, 2 anos e meio. Isso é importante. Tá? Que pagaram, vamos dar números aqui, exemplo, Gramado, vamos imaginar que ele investiu fazendo uma aquisição a R$700 mil. Ele contratou a 700 mil. Perfeito. Ele não quitou. Isso aí. E agora o empreendimento ficando pronto, neste cenário de pouca liquidez, baixa da demanda. Isso eu presenciei e tive a oportunidade de poder colocar o meu ponto de vista, meu fundamento nisso, onde eu vi que isso realmente não faz sentido. O corretor, quando ele perguntou quanto vale meu apartamento hoje, o corretor afirmou que valeria 750, ou seja, 2 anos e meio depois, ele contratou a 700, ainda não quitou, está quitando porque está ficando pronto, e o corretor dá a notícia que vale 750 mil. Quer dizer, isso coloca toda a tese do negócio do mercado no ralo. Porque ou tu comprou errado, ou tu pagou o preço errado, mas na verdade não. O que tem que fazer um parêntese muito grande para você que está nos ouvindo? Reflita sobre o que eu vou dizer aqui. Você contratou 700 mil. 2 anos e meio depois, se você for repor esse produto no mercado, se o incorporador for relançar esse empreendimento, asseguro a vocês que o custo de reposição é maior do que o custo construtivo de 2 anos e meio atrás.
Então o valor desse imóvel, ele é muito maior que os 750, ele com certeza hoje está passando de 1 milhão. Então a resposta que eu vejo, Ulisses, que eu acho que cria grande confusão é o seguinte: o seu imóvel hoje tem que fazer na ponta do lápis é 1.200.000 o valor. Agora hoje com essa baixa demanda, com a baixa liquidez, se você quer um cheque na mão, eu tenho 750. Exatamente. Aí a decisão é do cliente se ele quer vender na baixa e realizar menos ou até prejuízo. Claro. Mas não é da indústria, não é do incorporador, não é do corretor, não é do produto muitas vezes. É o momento de compra e o momento de venda, porque isso, Ulisses, a gente não domina. O mercado é soberano. Então, veja que a forma de comunicar, a forma de pontuar os investimentos e a forma de trazer indicadores do mercado mudam a forma de você avaliar o custo do dinheiro. Exato. Se você vai para casa entendendo que seu investimento 2 anos e meio depois rendeu 50 mil reais e bruto, você vai ver um enorme desastre. Claro. Mas não. E aí vem o outro ponto, Luiz, que então isso mostra o seguinte, que se você tem caixa, está gerando caixa no seu negócio, o momento de compra é justamente agora. Você vai ter produtos excelentes, em locais nobres, que você vai adquirir não com o deságio do VGV da tabela. Cuidado, eu sou contra, quem acompanha o conteúdo sabe, eu não olho para VGV, porque a gente que faz conta, a gente sabe que o VGV ele oscila de acordo com a demanda e com a oferta. Se está muito aquecido ele sobe, e aqui é que flutua o cliente certo. Isso. Ele vai flutuar com o ágio do aquecimento do mercado e vai saber o ponto de saída com o deságio do desaquecimento do mercado. Então eu vejo assim, Ulisses, nesse resumão, a importância de ser intencional na forma de comunicar, a importância de trazer não só métodos, mas números que têm base de mercado. E isso muitas vezes está forjando o quê? Uma necessidade, saiu recentemente no portal super conhecido, né, Ulisses? Essa dificuldade que muitos têm, não é todos, temos excelentes profissionais, em conversar com o investidor. Porque o investidor, ele está lá com o assessor de negócio dele no mercado financeiro, ele está lá com uma consultoria personalizada no mercado financeiro, daí ele vem para o tijolo e a conversa não bate, Isso aí. A conversa não se aprofunda. Então a indústria, a intermediação da indústria precisa também ficar atento a isso. Isso aí. Conheço imobiliários que já estão à frente, já estão não só estudando, já estão praticando, já estão buscando parcerias, já estão mudando métodos, porque senão a conversa não bate e esse cliente não vai aderir para o mercado imobiliário. Porque aqui é simples, né, Marcelo? Não é um contra o outro, não é o mercado financeiro contra o mercado imobiliário. São metodologias, são mercados diferentes, que eles podem ser sim aliados dentro de um certo momento, e acreditem, o mercado financeiro também, o assessor do mercado financeiro, ao exemplo que tu falaste, ele também vai ter um momento que ele vai ter que explicar por que aquele papel desceu, aquele título corrigiu ou não corrigiu, e vai ter um momento certo, ou para você sair do papel, realizar o lucro, ou para você entrar naquele papel com mais abrangência, com mais volume. E o mercado imobiliário é uma analogia exatamente igual. O Marcelo falou aqui do momento do empossamento do dinheiro. O dinheiro está só em um mercado. Pelo contrário, o mercado imobiliário, e aí vem aquela analogia que a gente falou no começo, você tem hoje opções de aquisição sem precisar se descapitalizar, mas vendo o valor do imóvel, não o que a tabela está oferecendo e não o que a proposta ruim está chegando. É um momento, então assim, eu acho que tem que ter muita calma quando a gente faz essa precificação. E outra, o momento certo de precificar, Marcelo, aos meus olhos, não é quando o mercado baixa. O momento certo de precificar é no momento da aquisição. E tem uma questão, seguir nessa linha, né, Ulisses, que a miopia o pessoal fica muito de olho no retorno, ou seja, acontece muito, né, ou o tamanho do desconto, ou que está se prometendo, né, aquela promessa garantida, né, e deixa de olhar a base e não olha o risco também, tá? E aí aquela máxima, né, Ulisses? Não é o imóvel mais barato que vai dar mais retorno, nunca foi.
né? Uma coisa é você surfar a onda onde a demanda, como tivemos, né? Um aquecimento onde tudo se vendia, pouca gente fazia a conta. Isso aí. E aí parece que você realmente é gênio. Tudo acontece, porque são ciclos. E aí vem a necessidade da humildade, né, Ulisses, de avaliar em que o mercado é volátil, tem muitos profissionais, incorporadores, imobiliários que nunca viveram uma crise. Eu já vivi 2 crises muito fortes, a última aquela da Dilma ali, 2014, 2015, e ali que nada acontecia no mercado imobiliário, a gente se reinventou muito ali. Crise de crédito, a gente chamava, né? Exato. Então, a gente sabe que isso acontece. Por isso que a gente diz que no Brasil, o prêmio de risco ele é sempre negativo. Infelizmente. Por quê? O que seria isso, né? Normalmente, quanto maior o risco, maior o ganho. No Brasil, quanto maior o risco, maior a promessa do ganho e maior a perda. Infelizmente. Porque muitas empresas, muitos negócios não têm o lastro para passar por uma baixa do mercado. E aí, em vez de você estar investindo no tijolo, você está financiando o passivo. Então, essa curadoria de indicadores, de orientação, de planejamento, isso tudo vem para gerar uma nota de avaliação de investimento no tijolo, que é avaliar a empresa que está gerando esse ativo, a capacidade de segurança desse ativo e de gerar retorno nesse ativo. Só que quando está na alta, né, Ulisses, pouca gente se debruça sobre isso. E aí o que eu te digo assim, que tem algo que eu tenho uma bronca tremenda, que é aquela falácia fácil que a gente vê muito da alavancagem, né, Ulisses? Tem um Aí vem aquela fala que eu digo há muito tempo. Se todo o mercado tivesse a oportunidade que ele diz que tem e todo investidor tivesse todo o dinheiro que ele diz que tem, estaríamos todos nós bilionários. Eu acho que nem tinha imóvel mais à venda. Faltaria imóvel, né? Assim como aquela tese de que o imóvel se paga sozinho, né, Luiz? Se isso fosse verdade, não existiria imóvel para vender. Porque imagina um imóvel onde todo o capital gerado na especulação paga a propriedade desse imóvel. Então, é isso que está saturando o mercado e está fazendo com que esse dinheiro não volte para o tijolo. Porque são estruturas frágeis de situações em que até funcionam parcialmente se a demanda está aquecida, mas realmente se mostra falível, né, quando o mercado oscila e desce. Né? Porque essa conversa ela pode ser uma conversa chata de fundamento. A conversa que você, quando você chega para o investidor experiente e ranqueia, primeiro passo, ranquear a qualidade da incorporadora. Essa é uma empresa de sucesso? Isso não tem a ver com quantos anos essa empresa está no mercado muitas vezes, mas tem a ver com a cultura que ela impõe dentro da sua empresa, dentro da forma que ela constrói. Ranqueou a incorporadora, travou o risco de perda. Pô, o que significa comprar um imóvel com uma pólice de seguro, Marcelo? É justamente isso. É você entender a qualidade da incorporadora, o ranqueamento, que a gente já falou ali das 5 estrelas, que existem hoje no mercado, e muitas vezes essas incorporadoras, elas te dão um ganho substancial, um ganho seguro e que você vai ter uma valorização excelente dentro do mercado. E você foge dessa especulação. O incorporador, na prática, o que a gente escuta do cliente? Primeiro ponto que tu falou que é importante. Às vezes existe uma assimetria entre o que o corretor valoriza como importante para o negócio e o que o investidor, que é o que bota o dinheiro, valoriza como importante para ele fazer essa alocação. E isso é uma lacuna que ela precisa tem que ter um alinhamento. E nessa lacuna, qual é o agente principal? Por que você, investidor, compra na planta ou compra de uma incorporadora qualificada? Porque o incorporador é o tomador do risco. Quer dizer, eu não quero esse risco para mim. Eu quero comprar, investir contigo, porque esse risco é teu. A tua obrigação é me entregar e a minha obrigação é cumprir com a minha parte aqui para que a obra aconteça. Quando você busca um negócio só pelo preço ou só pelo desconto e despreza, desqualifica, não avalia essa jornada segura de entender se tem lastro, se tem liquidez, se tem caixa, se gera caixa e se isso vai acontecer, se o cronograma vai ser cumprido, o que acontece? Você despreza todo o fundamento do negócio. Aí você abre mão da apólice de seguro.
O outro ponto, Ulisses, que para mim é um erro crasso, é a questão de metro quadrado. Todo mundo faz cálculo de metro quadrado privativo, naquela região, como se todos os imóveis fossem iguais, como se todas as incorporadoras fossem iguais, todos os terrenos fossem iguais. Os custos fossem iguais. Então, a gente estava falando aqui, então, incorporadora que tem mais lastro, que gera caixa próprio, que é uma incorporadora que vai travar o seu risco, naturalmente, ela vai ter um metro quadrado diferente. A incorporadora que comprou um terreno qualificado, que proporciona um local que muitas vezes é difícil de replicar, porque tem uma vista diferente, porque tem uma frente para uma praça, ele tem um valor diferente. Então, essa simplificação de avaliação, de alocação de recurso, de custo, de risco e de retorno, é que está deixando o cliente investidor melindrado, com o pé atrás. Ele quer entender mais, ele quer mais profundidade. Então, para mim, um dos grandes vetores que precisa ser trabalhado para que cada vez mais esse cliente não pare de investir ou volte a investir, ele tem que entender a regra do jogo. Você vai investir no dia 1, a incorporadora está oferecendo esse produto, onde que está a margem que todo mundo idealizou, como que o empreendimento vai acontecer, para que público a gente está falando, o formato da venda, porque muitas vezes eu entrei num empreendimento muito legal, mas aquele formato de venda, aquela cultura da empresa, daquele time comercial daquela empresa, não vai atender o meu perfil. Eu quero mais retorno, eu trabalho com margem menor, mas eu quero uma venda mais qualificada, eu quero mais no dinheiro, eu quero menos imóvel. Tudo isso tem que vir num combo, no pacote, com uma avaliação de investimento. E a nossa audiência que está aqui, muitas vezes a gente está dizendo aqui, e isso pode parecer muito longe, mas acreditem, isso tem como fazer. Existe análise para isso, existe método para isso. E a gente já desenvolve esse método no mercado imobiliário. Já tivemos inúmeros clientes que foram atendidos, realizaram a venda do seu patrimônio através desse método. Então, não é distante. É trabalho, é cultura e é método. Ulisses, para a gente estar se encaminhando para o fim, eu queria ver de ti assim, portfólio, casos reais. O que andou acontecendo que realmente teve clientes da Index que entraram no negócio, alguns venderam no meio da obra, outros ficaram até o final. O que é essa tomada de decisão? Como que isso aconteceu? Com que base isso aconteceu? Casos reais na prática. O portfólio está lá, está rodando. Como que é feito a escolha de para que esse imóvel? Por que não comprar o AAA no endereço mais consolidado da cidade e comprar 2, 3 imóveis, às vezes numa região um pouco mais periférica, mas que tem uma demanda definida, tem um público ali que está realmente aguardando ter o imóvel naquela faixa de valor. Isso tudo é um planejamento. Como que isso funciona, Luiz? Marcelo, é uma pergunta boa, ela é uma pergunta abrangente, mas eu entendo que a forma mais objetiva de dizer isso é não seguir muitas vezes a manada, é não estar posicionando o cliente com argumentos e metodologias de trabalho que a gente não acredita e que a gente não tem base. Então, casos reais de investidores que aportaram conosco, tiveram uma jornada sem risco, onde a obra foi entregue, a obra teve todo o seu caminho com tranquilidade. Muitas vezes o cliente ele aguardou a fase da obra para justamente realizar a venda depois de pronto, um pouquinho antes, quando está pronto ou depois de pronto. O que nós avaliamos de maneira geral? A qualidade da incorporadora, a demanda de mercado que existe naquela região, porque essa região ela pode ser mais ou menos líquida, mas ela vai ter um imóvel diferente, que é aquilo que você falou anteriormente. E justamente o momento do investidor e o fluxo desse investidor, para que ele invista com segurança, com tranquilidade e para que ele não pule etapas. Então, um caso concreto hoje que a gente pode dar no mercado é clientes que trabalharam conosco com um volume de talvez 1, 2 unidades e que estão constantemente comprando e vendendo. Existem produtos para a gente indicar hoje, existem clientes que estão na nossa carteira já líquidos e existem produtos que a gente pode indicar para o cliente que está buscando justamente entrar nessa jornada desse investimento conosco. Eu costumo dizer, Ulisses, assim, nesses anos, essas 2 décadas, gente, acredite, o mercado também erra.
O mercado muitas vezes está apontando uma demanda aquecida para um determinado tipo de produto e aquilo traz uma concentração enorme, traz uma oferta gigantesca que no final das contas não vai dar mais dinheiro no bolso do investidor. Então, velocidade de venda, isso é outra coisa, né, Ulisses? Você gerar uma venda de um lançamento, vender todo o lançamento em 5 minutos, 5 segundos, 5 horas, não importa. Isso, contratar 50, 100, 200, 300 contratos em 100 meses é um sucesso parcial, é um sucesso. Aquele engajamento, Agora, até esse dinheiro rentabilizar e gerar lucro no bolso do investidor, vem uma outra etapa. E essa etapa ela não é muito bem falada, ela não é muito bem estruturada. Você fala da primeira etapa, mas e a etapa que mais interessa, que é você preservar a sua carteira de investidor, você gerar lucro na sua carteira de investidor para que ele possa desinvestir e estar sempre pronto para o próximo lançamento. Tem que ter caixa para o próximo produto, além de que, se ele está rentabilizando o dinheiro dele, a tendência é que ele não saia do negócio e também não acelere a venda. Então tudo isso tem que ter um trabalho, uma curadoria que está no planejamento antes de assinar, né? Entendendo qual é o plano A e o plano B. Então, como eu digo assim, o mercado, a gente não pode prever o futuro, mas a gente não pode usar indicadores do passado. Então também esse é outro dado. Houve um lançamento, acontece um lançamento hoje em Gramado. Qual é a tese normal de muitos lançamentos? Aqui há 2 anos atrás o retorno foi vendido em 6 meses, o valor foi tanto. Mas nós temos hoje um cenário presente diferente, com uma demanda diferente, com oferta diferente, com custo de dinheiro diferente. Então a questão é, por que investir hoje? Por que nesse produto? Por que nessa região? E qual é a expectativa para frente? Exato. Então, são formas de enxergar que, de novo, o corretor não traz muita profundidade, não todos, né? Alguns, mas o investidor quer entender isso. Cada vez mais. Então, às vezes, aquele corretor que sai da reunião e não tem um retorno efetivo, aquele corretor que não consegue uma ligação, um retorno numa ligação para uma tomada de decisão, é porque o investidor ele não está claro para ele qual é a tese do negócio. Porque quanto maior a tese, quanto mais as lacunas forem preenchidas, a possibilidade de conversão aumenta bastante. Então, Ulisses, do que eu vi aqui que a gente falou, esses temas é recorrente no nosso dia a dia, mas em casos reais, né, que eu te perguntei, nós tivemos casos que nós sempre remuneramos inflação mais 6%, inflação mais 8%, nunca perdemos para a inflação. Em produto de renda com locação, sempre buscamos e conseguimos bater a renda fixa. Já tivemos renda fixa na época da Dilma tão grande, um pouco menos, né, do que agora, mas já tivemos na faixa de 14%, nunca perdemos para a renda fixa, porque tudo é uma estratégia, né? Então, o recado final que fica aqui? O momento ele é de compra, mas ele é seletivo. Muito. O momento é de compra, mas nem sempre é do imóvel barato, porque tem a relação de risco. O momento ele é de compra, mas nem sempre é uns 100 meses que vai te dar mais retorno. Então, para que isso fique claro, você tem que buscar uma assessoria que te traga essas respostas, para que você possa alocar capital com segurança e ter liquidez. Um pouco mais, um pouco menos, mas evitar o quê? A perda de capital. É isso, Ulisses. Marcelo, muito bom. Claro que a gente pode ficar aqui muito mais tempo. A conversa tá boa, mas a próxima a gente traz outros temas. Locação, Airbnb, muito bom. Cálculos, enfim, a gente pode trazer. Você também pode colocar aqui abaixo algum tema que você queira que a gente inclua no bate-papo. E com certeza a gente tem exemplos, tem portfólio, tem entregas de empreendimentos, tem parcerias que a gente fez aí ao longo desses anos, que tem muito a agregar nesse mercado de baixa, né? O que a gente fez para se reinventar na baixa, como que o investidor não perdeu o capital, né? Qual é a estratégia mais adequada. Então deixa aqui abaixo o seu interesse aí do próximo bate-papo que a gente traz para trazer exemplos práticos, não é isso? E se a audiência, se o cliente ficou
curioso com relação a esse método, entre em contato conosco. A gente vai ter todo o prazer em apresentar esse método, apresentar essas dinâmicas e com certeza vai ser muito legal. Vai agregar muito. Tá bom, pessoal? Esse foi o bate-papo de hoje. Valeu, até a próxima.